Graça e paz a todos. Vamos continuar aqui o nosso estudo de Provérbios, pegando aqui o versículo 2 agora. Lembrando que do versículo 1 ao versículo 6, ele vai dar uma introdução geral do livro, do conteúdo aqui que nós vamos ter, como trabalho, e ao mesmo tempo não apenas um trabalho de meditar na palavra de Deus, mas como um prazer, como algo que é prazeroso, que é a palavra de Deus. Lembrando que esse livro não é apenas um livro, mas é a Bíblia Sagrada, é a palavra do Senhor, é o Senhor falando conosco. Então vamos ler aqui o versículo 2, onde nós paramos, que diz assim: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem a palavra da prudência. Hoje eu vou ficar só nesse versículo e vamos nos aprofundar um pouco sobre isso. O que a palavra de Deus está falando aqui? Para conhecer a sabedoria. A sabedoria, nós vimos no vídeo passado, no outro vídeo, que a sabedoria que o Senhor deu a Salomão não é uma sabedoria terrena, animal, diabólica, mas é uma sabedoria que vem do alto. Então o Senhor derramou sua graça sobre a vida dele, dando a ele essa sabedoria. Assim como nós vamos ver também o Senhor abençoando Daniel, trazendo inteligência, ele se sobressaiu sobre aqueles príncipes, sobre aqueles homens que estavam com ele, tanto que ficaram movidos por inveja e falaram com o rei e armaram para Daniel ali, e Daniel foi para a cova dos leões, mas o Senhor o livrou ele. Então, assim como Deus tem dado uma graça a Daniel, deu uma graça a Salomão aqui na questão da sabedoria. É um homem sábio, mas nós vemos pela própria vida dele que não basta nós termos apenas a sabedoria, nós temos que ter a aplicação da sabedoria. Como fala no versículo 2 aqui, para se conhecer a sabedoria e a instrução. Olha só, então esse livro foi colocado aqui para nós conhecermos a sabedoria e a instrução. Na sua Bíblia pode ter como um ensino. O ensino, ele tem como uma base na disciplina. Então não basta somente ter a sabedoria se eu não tenho a aplicação, se eu não tenho a disciplina para que isso possa se fazer uma coisa real na minha vida. Eu posso ler para a palavra de Deus, amar esses versículos, mas eu tenho que fazer deles eu tenho que fazer desses versículos vivos em mim, a ponto que eu possa viver eles para a honra e glória do Senhor Jesus. Que nem uma vez um homem disse, não sei se foi Lutero, ele disse que o mundo ele não lê a Bíblia, As pessoas que não têm um relacionamento com Deus não lêem a Bíblia, e eles leem a Bíblia através das nossas vidas, porque nós lemos a Bíblia e colocamos em prática aquilo que nós lemos. Porque aquilo que nós comemos, nós somos influenciados e começamos a viver por aquilo que entra no nosso coração, na nossa mente. E a palavra de Deus, ela tem o poder de renovar a nossa mente, segundo o conselho de Deus. Então, queridos, uma da sabedoria é buscar o Senhor diariamente, na disciplina, na instrução que o Senhor quer passar para a nossa vida. Eu vou te dar um exemplo em Salmos, pega sua Bíblia em Salmos, capítulo 1, se você pode pegar Salmos capítulo 1, versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Olha só, isso aqui é uma promessa maravilhosa para nossas vidas. Mas como é que nós vamos conquistar essas promessas? Estando no Senhor, buscando um relacionamento com Ele. Isso fala no versículo 2, no versículo anterior do versículo 3, que diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só. Então o fato de eu meditar, me disciplinar e meditar na lei do Senhor de dia e de noite, eu vou ter sabedoria, não por uma prática de um esforço meu, mas por um fruto que vem do Espírito Santo, de trazer um fruto bom. E eu vou ser uma pessoa próspera, Embora, como a gente hoje tem um significado diferente da prosperidade, Porque tu pensa em prosperidade, a gente vai pensar em dinheiro, mas não é isso, queridos. Isso também engloba, mas não é isso. Prosperidade é todas as áreas da nossa vida. Nós podemos ter muito dinheiro, mas não ter paz, E a Bíblia fala: a paz vos dou, a paz que o mundo não tem eu vos dou. Então,
nós temos uma paz. Jesus é o príncipe da paz. Então a prosperidade não envolve somente nas questões que estão nas coisas naturais aos nossos olhos, mas também as coisas que estão por dentro, né? Que o homem, às vezes, há uma falta de paz, há uma falta de identidade, e o Senhor nos dá essa identidade, essa paz, nos dá um propósito de vida. Então, eu gravei também um vídeo dizendo que nós podemos estar existindo, mas não vivendo, né? Então, eu existo, mas eu não vivo. Então, eu vou viver a partir do ponto que eu entender o propósito que Deus tem para a minha vida, né? Então, isso tem um sentido agora. E não apenas existo, mas agora estou vivendo em cima do propósito pelo qual eu estou aqui na Terra. Vamos voltar aqui então. Então, você entendeu a importância de nós meditarmos na palavra e entendeu o fato que nós temos que, como a palavra de Deus fala aqui, conhecer a sabedoria e a instrução, o ensino, a disciplina. E olha só, para que se entenderem as palavras da prudência. No momento que nós aplicarmos nosso coração, nós vamos entender, talvez a tua Bíblia fala sobre as palavras de inteligência, né? Que está também como uma base na compreensão. Vai ser liberado sobre a nossa vida uma compreensão do significado, do discernimento daquilo que é reto e daquilo que não é reto, ou daquilo que é certo, daquilo que é errado, né? Daquilo que é puro, daquilo que não é puro. Então, queridos, a palavra de Deus, ela vai nos dar a compreensão, a prudência, aonde nós devemos pisar, onde nós devemos ir. Então, a palavra de Deus, ela vai ser o nosso guia, né? E a palavra de Deus vai nos fazer pessoas sábias. Amém, queridos? Eu quero dar um exemplo aqui sobre a sabedoria, sobre a compreensão, né? Deus, ele tem várias formas de trazer a nós a compreensão. E nós, como pais, muitas vezes nós queremos trazer a compreensão para a vida dos nossos filhos de algumas coisas que queremos explicar. E eu creio que tem 3 pontos aqui que eu queria falar contigo aqui agora, que é assim, o seguinte: esses 3 pontos são o exemplo e o exemplo. Exemplo, né? Eu vejo na vida de Jesus, ele tinha autoridade tanto no falar como na sua própria vida, em tudo aquilo que ele estava fazendo. Ele tinha autoridade porque ele vivia aquilo que ele estava falando. Diferente dos fariseus ali, que eles criavam até doutrinas para não cumprir a lei do Senhor. Então tem o Corban, né, que foi inventado por eles ali. A gente pode ver isso também ali nos evangelhos. Eu não quero me deter muito nisso para não ter muito tempo aqui. Mas então os fariseus, eles conheciam, se diziam filhos de Abraão, mas eles não tinham fruto. E Jesus, ele conhecia muito bem as Escrituras, mas ele tinha uma vida com Deus, uma vida de intimidade, relacionamento. Nós vamos ver que Jesus, ele buscava em oração. Jesus, ele se retirava para o monte para orar. Quando Jesus ele foi escolher os 12 discípulos, os 12 apóstolos, né, os discípulos ali para andar junto com ele passou a noite inteira no monte orando. Ele passou a noite inteira orando, queridos. Então, uma decisão importante aí, ele passou a noite inteira orando. Queridos, então a gente tem que entender isso, que nós precisamos ter o entendimento da sabedoria e da instrução, colocando em prática, né, aquilo que nós vamos aprender ao longo desses dias. Tá bom, queridos? Então aqui eu quero falar para você também que eu não sou o dono da verdade, né? Se eu falei alguma coisa que você não entendeu, você pode colocar um comentário. E também, se quiser acrescentar alguma coisa para juntos nós crescermos aqui, vai ser muito interessante, tá bom? Então hoje nós vamos pegar apenas um versículo. Pastor, vai ser sempre um versículo por um versículo? Não sei, queridos. Vamos continuar aqui. Acredito que a introdução é muito importante, a gente pegar versículo por versículo, e mais para frente a gente vai ver, dependendo do contexto, a gente pode pegar mais versículos e encaixar num vídeo, tá bom, queridos? Então, dizendo aqui novamente, não sou dono da verdade, né? Eu estou aqui para crescer junto com você. Então, se você gostaria de colocar algum comentário, né, alguma dúvida ou acrescentar, você tem a liberdade, tá bom? Fiquem na paz, Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.